Oi, gravei para vocês esse vídeo mostrando como eu faço o processo do clareamento, do alvejamento, né? No caso das flores naturais. Nesse caso eu usei a avenca e você pode usar qualquer tipo de folhagem. Eu não pretendo falar muito, mas eu preciso passar algumas informações que realmente são importantes para o processo desse vídeo. Então, não pula essa parte, assiste até o final, tá? Porque eu preciso passar algumas coisas que realmente fazem parte desse procedimento que nós vamos fazer. Bom, eu usei a avenca e eu acho que a avenca ela é uma das folhagens mais frágeis, mais sensíveis para a gente trabalhar com ela. Ela tem uma facilidade de quebra até bem maior do que a samambaia. A samambaia a gente consegue um ponto de clareamento nela maior do que a avenca, porque ela resiste dias a mais do que a avenca. Então, quando você for usar a folhagem que você decidir fazer o clareamento, você pode fazer o teste mas eu acredito que a partir daqui que eu mostrar para você, você já vai conseguir identificar quando é o ponto que a sua folhagem ela vai chegar num ponto em que você precisa já tirar ela e não deixar além daquilo para você não perder a sua planta. Outra coisa importante também é que a folhagem ela precisa estar desidratada, né? Você precisa colher a sua avenca ou a sua samambaia ou a folhagem que você for desidratar, você vai colher ela, vai fazer pequenos massinhos, amarrar com barbante e colocar de ponta cabeça para ela desidratar. Aí você vai deixar ela desidratando aí uns 20, 30 dias. Eu tenho essa samambaia aqui, ó, eu nem tirei do vaso para não ficar mexendo muito com ela. Eu tenho essa samambaia aqui, ó, ela já tá bem desidratada, ó, tá bem sequinha. E, na verdade, eu até colhi ela para poder fazer o alvejamento, mas aí depois eu acabei colocando ela aqui no vaso, então eu vou curtir ela, assim, por esse tempo, assim, verdinha. E depois, mais para frente, quando eu tiver uma outra que eu já esteja no ponto para mim, para mim usar, eu alveje essa e coloque essa para alvejar e deixe a outra no vaso. E olha que bonita que ela fica. Ela faz uns movimentos, deu um movimento meio curvadinho. E essas aqui foi que eu colhi mesmo na mata, no barranco, né? Geralmente elas dão um barranco, lugar que seja muito sombreado, lugar mais úmido, é o lugar que as samambaias elas se desenvolvem. Então, eu colhi essas aqui, as avencas também, eu colhi no mesmo lugar, no mesmo barranco. E aí já quero aproveitar para falar sobre uma dúvida que geralmente sempre me perguntam, se pode ser samambaia dessas que a gente tem em casa. Eu falar para vocês que não pode, não posso falar. Eu nunca usei, nunca fiz o procedimento com uma planta caseira, dessa que a gente tem em casa, que a gente mesmo cultiva. Mas se você tem a samambaia ou a avenca, ela sempre tem uma época de poda. Então você pode tirar algumas folhas na época da poda e você faz o teste, né? Tira, faz a poda certinho, faz os massinhos, deixa desidratar e depois que você vê que ela tá bem desidratada já no ponto, aí você faz o procedimento e faz o teste. De preferência, vem contar pra gente se deu certo, porque aí mais pessoas vão ter informação de que realmente dá certo e eu torço para que realmente dê certo. Mas se você tiver a possibilidade de você sair para poder colher, vai ser duas coisas boas. Além de você ter a planta para desidratar, você vai poder fazer um passeio aí pela natureza, se divertir um pouco, se distrair um pouco, ter um contato com a natureza, o que realmente é muito bom. Então eu vou deixar o processo aqui para vocês, do procedimento, como ele é feito, e no final do vídeo eu vou deixar mais algumas informações importantes. Então, você que não pulou essa parte, que eu falei que era uma parte importante, coisas que parecem simples, mas que eu acho que é necessário falar, e no final do vídeo eu vou deixar mais algumas informações que eu realmente também considero importantes, tá bom? Então eu vou usar essa pastilha é uma pastilha de cloro próprio para piscina.
No caso dessa aqui que eu tô usando, ela é uma pastilha que, se não me engano, na piscina ela é para 2.000 litros de água. Então eu vou usar essa vasilha, vou colocar água nessa vasilha plástica e coloco água até uma quantidade que eu acho suficiente para colocar as folhas que eu vou colocar para alvejar. Eu dei uma mexidinha, né, porque a pastilha ela é bem sólida, bem dura, só para dar uma misturada assim, ajudar a dissolver e entender que a água pegou um pouquinho do cloro. Mas na verdade a pastilha ela vai ir se dissolvendo aos poucos durante os dias do processo. Como a minha vasilha ela não é tão comprida quanto os galinhos da avenca, o ideal é que seja uma vasilha bem comprida, principalmente no caso da samambaia. Então eu quebrei uns pedacinhos, fui quebrando os galinhos para que ela coubesse certinho e ficasse bem imergida na água. Depois de colocado a pastilha, a água e a folhagem, eu vou tampar essa vasilha. Vamos aguardar alguns dias e nós vamos acompanhar o processo dia a dia. Vamos dar uma olhadinha então como que tá nossa avenca. Eu coloquei dia terça-feira, né, dia 9 de agosto. Hoje é dia 12, então tá 9, 10, 11, 3 dias que eu coloquei. A avenca já deu uma clareada. Vamos ver quantos dias que ela vai ficar aqui. Quanto ela vai clarear. Também não posso deixar muito, porque ela é muito delicada para deixar muito tempo. Hoje é dia 15 de agosto. Nós coloquei aqui dia 9, né? Vou mostrar para vocês como que tá. Eu vou tirar uma, vou deixar essa daqui já pra fora. Dar uma lavadinha nela pra tirar o cloro. E vou deixar já essa daqui pra gente ver a diferença. Essa aqui, ó, tô tirando com 6 dias. Hoje é dia 18, faz então 9 dias que eu coloquei aqui a avenca. Vou tirar mais algumas hoje. Porque se a gente deixar muito tempo, ela começa a despedaçar. Vou tirar algumas, vou lavar aqui pra tirar esse cloro. Vou deixar mais algumas ainda pra gente vendo até que ponto ela vai ficar, em quantos dias ela vai começar a despedaçar. Eu acho que, pra mim, o clareamento que ela já chegou já tá um ponto bom. Eu vou deixar mais alguns dias só pra me mostrar pra vocês como que ela vai reagir. Essas daqui que eu tô tirando, eu vou dar uma lavadinha pra tirar o cloro. E vou colocar algumas pra secar prensada no jornal e algumas eu vou deixar secar naturalmente para elas voltar a ficar como elas estavam antes. Vou tirar mais um aqui. Não vou deixar muitos não, vou deixar poucos lá. Só um restinho mesmo. Vou desenganchar aqui, ó. Aí eu vou lavar e vou colocar pra secar lá. A lavagem é assim, ó, simples mesmo. Só passar na água corrente para tirar o cloro que fica, né? Para parar de agir, para ela não ficar despedaçando depois, ó. Enxaguar e deixar secar.
Bom, hoje, dia 22 de agosto, tá com 13 dias, então, que eu coloquei as folhas aqui para alvejar. E eu já vou tirar elas, todas elas, porque agora chega nesse ponto aqui, ó, que começa a clarear esse cabinho dela, ela começa a ficar muito quebradiça, ela já tem facilidade em partir. Então agora ela vai, ó, vendo? Ela vai partindo à medida que vai clareando esse cabinho, ela começa a ficar mais quebradiça. Então eu não vou deixar mais tempo que isso, ó. Tempo total aqui 13 dias e esse cabinho aqui já tá mais fragilizado. Então eu vou tirar todas as avencas, vou colocar lá aberta no jornal para poder fazer a secagem. São 13 dias, no máximo, para mim, no meu ponto de vista, 13 dias no máximo. Bom, hoje, então, eu vou mostrar para vocês, né, que ontem eu tirei lá da água, coloquei aqui no jornal, e aí hoje eu já vou tirar ela do jornal. Olha, eu acho que ela fica muito fragilizada, ó, quando o cabinho tá assim, ó, bem clarinho. Dá pra ver, ó, a diferença de fragilidade, o tanto que ela quebra. Olha. Em comparação com essas aqui, ó, foi as primeiras que a gente tirou, ó. Estão bem firminhas, ó. Eu quero falar primeiro sobre o cloro. Às vezes as pessoas perguntam, e até eu mesmo já quis saber, já fiz o teste sobre o cloro de mercado, não a pastilha de piscina. Eu vou falar para vocês que o cloro, esse comprado no mercado, a água sanitária, eu já usei e até já tive um bom resultado com uma outra folhagem. No caso da avenca, ela não aguenta. A avenca e a samambaia, elas não aguentam porque a água sanitária, ela é mais, eu acho que ela é mais forte. Ela deve ter alguma coisa, não sei. Ela não aguenta. A flor, ela despedaça com mais facilidade. E então, no caso, você pode até testar com uma outra folhagem, mas no caso da avenca e da samambaia, principalmente da avenca, tem que usar o cloro esse de piscina mesmo, que ele é o apropriado para a gente fazer esse procedimento de alvejamento na planta, né? Essas aqui foram alvejadas na água sanitária. Olha a diferença, ela fica tão mole que ela fica ponto como se ela estivesse se desfazendo. Olha para você ver, as folhas dela praticamente ficaram todas grudadas. Ela perdeu a característica dela de uma samambaia. Olha a diferença. As folhas, essa daqui, no cloro de piscina. As folhas totalmente clareadas, definidas, ó. Enquanto essa daqui virou só uma maçaroca. Olha que diferença. Então, eu aconselho sempre fazer no procedimento em que agride menos a flor, que é para você ter uma qualidade melhor quando você terminar, porque ela já vai ficar mais fragilizada mesmo. É flor desidratada e flor alvejada, é uma flor que você vai fazer e você vai fazer o seu arranjo e vai deixar ele quieto lá naquele cantinho.
Porque cada vez que você manuseia ele vai quebrar uma pontinha, ele vai cair um pedacinho. Então, não é uma coisa para você ficar manuseando demais, né? Então, ela já foi fragilizada pelo processo, por todo o processo que ela passou. Então, quanto menos a gente agredir a estrutura dela, vai ser melhor, não é? Bom, concluindo então o processo de alvejamento, eu queria reforçar o seguinte: eu acho que se vocês pararem para prestar atenção nessas avencas aqui, eu não vejo uma diferença de cor que justifique eu deixar ela muitos dias. Então, o que eu vejo? As que a gente tirou primeiro, mais lá no início, elas clarearam tanto quanto aqui ficou mais dias. A diferença é que aqui ficou mais dias, ela ficou muito mais fragilizada. E eu quero mostrar para vocês também, ó, que eu tenho aqui algumas folhinhas que... Essa aqui, no caso, é uma samambaia. São das que eu desidrato, e às vezes sobram alguns galinhos e eu acabo guardando. E às vezes serve pra gente fazer alguns arranjinhos pequenos, ó, as pontinhas. Olha pra você ver. A samambaia, ela alveja super bem. Ela clareia bem mais do que a avenca. E algumas, ó, quero mostrar pra vocês essa daqui, ó. Essa aqui foi tingida. Essa aqui ela foi alvejada. E depois, para dar um toquezinho de cor, na cor que ia ser a decoração, alguns galinhos foram tingidos. Esse aqui tá até quebradinho aqui, ó. Mas eu guardo esses pedacinhos, porque às vezes pequenos arranjinhos, coisinhas que você quer fazer, um sabonete ou alguma coisa, você pode usar esses galinhos pequenininhos que sobram. Então você pode colorir depois, ó, dela já desidratada, já alvejada. Aí você pode vir com ela e colocar uma cor. Mas em primeiro lugar, né, colher, colocar para desidratar, aí fazer o alvejamento e depois a coloração, se for o caso de fazer coloração. Aí, ó, precisa ver a diferença, essa daqui e essa daqui, ó. Essa aqui tá um pouco mais amarelada, tá vendo? E essa aqui, ó, mais clara. Às vezes a gente tem essas diferenças de tonalidade, mas que dependendo também do arranjo fica muito bonito. Eu acho que bonito, que dá um contraste de cor. Colocar uma que clareou mais e outra que clareou menos. Gente, é isso aí, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, vocês deixam nos comentários, e aquilo que eu souber, aquilo que eu puder, que não foi esclarecido aqui no vídeo, aí eu venho falar pra vocês, tá? Qualquer coisa vocês podem também lá no Instagram, vou deixar o link do Instagram aqui embaixo, na descrição do vídeo. Qualquer coisa vocês podem ir lá no Instagram, que eu... com mais frequência eu acabo postando alguma coisa, não só sobre no caso das flores, porque meu Instagram não é um Instagram específico para uma determinada coisa. Mas às vezes a gente vai ter um contato mais fácil por lá. Às vezes alguma pergunta ou alguma coisa mesmo sobre a flor que eu postar, você vai ter mais facilidade de ver, e às vezes eu até responder num stories, porque às vezes é uma pergunta ou uma coisa que dá para me mostrar, que eu não vou gravar um vídeo para responder essa pergunta, mas eu posso responder lá nos stories, bom?